Mundo do Tio Ed. E aí galera, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo do Mundo do Tio Ed. Hoje com mais uma história incrível pra você. Hoje nós vamos falar sobre uma história de trama, suspense, ação e morte e cara, uma história muito louca, mano, muito louca, sobre um indivíduo chamado Daniel. E essa história está lá na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1, e aí vai. Umas histórias muito bacanas. Cara, leia, a Bíblia é cheia de histórias muito legais, né? Muito legais mesmo. E eu tenho essa história, eu vou contar pra vocês, cara, porque é uma história assim que mexe muito comigo, que eu acho muito bacana e é muito legal pra mostrar uma coisa que depois no final a gente vai comentar sobre isso, ok? Existia aí então um reinado, né? Um reinado que era governado, um reino que era governado por um rei chamado Dario, tá? Dario, não é Dário, não, tá? É Dario, certo? E esse rei, cara, olha só, o rei Dario, né? E esse rei, ele, cara, um cara até bacana, gente boa até, uma figura legal, né? Um rei bacana, tal. E ele resolveu constituir no seu reino muitos príncipes, sempre cacetadas de príncipe, cara, me fugiu das contas de tantos príncipes que tinham nesse reinado, cara, nesse reino, né? E sobre esses príncipes ele constituiu três pessoas, três presidentes, né? Vamos dizer assim, três caras top, que ia tomar conta de todos esses príncipes, E aí tinha aqui, né, os indivíduos aqui, meia boca, que não, né, não servia ao Deus vivo, serviam a vários deuses e coisas assim. Eles não eram muito da fé, eram umas coisas meio estranhas. E tinha esse indivíduo aqui, que era o Daniel. O Daniel era um homem muito temente a Deus, cara. Ele era lá de Judá, e aí ele era muito temente a Deus, ele vivia sempre orando, ele sempre fazia as coisas certas, ele obedecia, ele estava muito ali próximo do rei. E o rei, cara, gostava muito do Daniel. Porque Daniel era um cara diferente. A pessoa que serve a Deus, a pessoa que serve a Cristo, é uma pessoa diferente. Ela tem um semblante diferente, ela tem atitudes diferentes. E Daniel era assim, cara. Daniel era muito diferente, ele era muito certo, muito honesto. E o rei confiava muito no Daniel. Confiava muito no Daniel. Só que é o seguinte, cara, esses indivíduos aqui, eles tinham ciúmes do Daniel. Tinha ciúmes. Por quê? Daniel, qualquer coisa que o rei precisava, chama Daniel. Aí o Daniel chegava assim, e aí meu rei, beleza, E se o rei tava com dor de cabeça, chamava Daniel. Se o rei tava com a unha encravada, chamava Daniel. Se o rei tava com gripe, chamava Daniel. Se o rei queria passear pra dar um rolê, chamava Daniel. E aí os carinhas lá, os outros, né, presidentes lá, ficaram, né, tipo, parada é essa, mano? Daniel ele é muito pá do rei, né? Ele é muito, né, próximo do rei. Também não gosto muito dessa ideia, não. Eu acho que a gente devia fazer alguma coisa. Cara, eles começaram a tramar contra Daniel. É verdade. Começaram a tramar contra Daniel e eles estavam planejando algo muito cruel. E aí eles começaram a conversar para descobrir o que Daniel tinha de podre, né, de errado, assim, pra jogar contra ele. E aí eles começaram a pensar, Daniel, cara, o Daniel não faz nada de errado. Mas que o Daniel não faz nada de errado, cara, ele faz tudo certinho, a gente não vai conseguir pegar nada dele. Daniel, ele toma banho, ele obedece ao papai, ele obedece a mamãe, ele obedece o rei. O Daniel, ele vai na escola, Daniel, ele faz tudo direitinho, ele arruma a casa, ele, né, ele obedece todo mundo. Eles não tinham nada contra o Daniel, cara. Não tinha nada contra o Daniel, porque Daniel era um homem de Deus, era um homem que servia a Deus de verdade, e ele era muito certo. Só que a maldade no coração daqueles dois indivíduos era muito grande. E aí eles planejaram o seguinte, cara, é o seguinte, nós vamos pegar Daniel na fé que ele tem por esse Deus aí que ele diz que é o Deus verdadeiro que ele serve. Cara, muito louco, bacana mesmo. E aí, o que eles fizeram, cara? Eles planejaram contra Daniel usando a imagem de Deus. Cara, vou falar um negócio pra você.
um dos mandamentos da Bíblia foi assim, não usar o nome de Deus em vão. E eles pegaram e começaram a usar, fizeram um decreto, foram lá, escreveram um decreto, né, aonde falava que ninguém durante 30 dias não podia orar. Não podia orar, não podia falar com o Papai do Céu, não podia orar. 30 dias, cara. Imagina isso, cara, ficar 30 dias sem conversar com o papai, sem conversar com a mamãe, 30 dias sem conversar com o amiguinho, 30 dias sem conversar com as pessoas, você não pode conversar, você ia ficar 30 dias sem falar com Deus, ele não ia poder orar, Daniel não ia poder orar. E aí eles pegaram, sem Daniel saber, tá? Colocaram Daniel lá escondidinho, lá, pá. E aí eles foram na presença do rei, excelência, rei, sobre todos os reis aí, rei top, reizão, rei mó, ou rei bobo, né? Rei, é o seguinte, nós fizemos um decreto que durante 30 dias ninguém poderá orar, poderá falar com outro Deus, falar com outra pessoa que não seja ao Senhor. Ninguém poderá pedir nada para ninguém, nada para Deus, principalmente para os seus deuses e para aquelas coisas que vocês acreditam, a não ser que seja para o Senhor, ó rei. Muito bem, gostei. O rei Dario, ele não sabia qual que era a ideia deles, ele até tinha meio que esquecido que Daniel servia a Deus, né? O cara que ele gostava, servia a Deus. Mas ele ali, na doideira ali, tava curtindo ali, tava tranquilão. E aí os caras, muito espertos, pegaram os papéis, colocaram no meio dos outros papéis lá e entregaram pro rei assinar. E o rei assinou o decreto. Pronto, está assinado. Podem ir. Aí eles saíram, uhul, conseguimos, agora Daniel está enrolado. E aí eles foram e começaram a contar para todo mundo que o decreto que tinha saído por 30 dias não podia falar com Deus. Só que Daniel não ficou calado. Sabendo disso, Daniel foi lá no quarto dele, abriu as janelas, arrastando para todo lado, pro lado de Jerusalém, assim, e aí ele começou a orar. Papai do céu, e orou. E ele estava lá orando, e aí os dois lá estavam passando. Mas o que é isso? Daniel está orando, que coisa! O decreto, ele não está cumprindo com o decreto. Vamos contar para o rei, vamos. Eles eram fofoqueiros, né? Fofoqueiros? O que tinha a ver Daniel lá orando? Qual o problema de Daniel orar, não é? E aí eles correram lá para o rei. Rei, que tudo sabes, que tudo és. Reizão, rei, eu vi Daniel orando. Ele estava descumprindo o decreto que o Senhor assinou. Rei, você precisa fazer alguma coisa. Daniel te desobedeceu, ele não está nem aí para você, não está nem aí para as leis que você faz, ele não está nem aí para sua opinião, ele não liga para você, ele acha que você é um bobão. Eles começaram a fermentar o coração do rei. E o rei ficou até meio que bravo, mas aí ele estava a favor do Daniel. Ele não queria que Daniel fosse penalizado. O rei pensou de todas as formas como ele poderia salvar Daniel. E agora, como será que eu salvo Daniel? Eu não queria fazer nada contra ele, porque eu gosto dele, ele é um amigo legal pra caramba. Quando a gente é amigo de verdade, as pessoas não querem fazer mal pra gente, por mais que seja difícil, por mais que elas sejam obrigadas, quando a gente é amigo de verdade, eles não querem fazer mal pra gente. E o rei não queria fazer mal pra Daniel, porque Daniel era amigo do rei. E agora, o que eu faço? Rei, você precisa fazer uma coisa, porque Daniel descumpriu e é lei, você assinou e agora não quero nem saber. Você assinou, você vai ter que cumprir. O rei tinha assinado. Então não tinha como, o rei, ele tinha que fazer aquilo que ele assinou. Com dor no coração, com tristeza no coração, ele mandou chamar Daniel. Guardas! Levem Daniel e joguem-o na cova dos leões.
E aí o Daniel chegou lá, os guardas, mas o que tá rolando aí, meu? O que eu fiz? Pô, fiz nada, meu, tava só orando, pá. Nós conseguimos, Daniel, você está enrolado, agora você vai para a cova dos leões, você vai morrer. Como eles são malvados, né? Eles queriam que Daniel morresse só porque Daniel servia ao Deus verdadeiro. E aí, pegou lá Daniel, pá, e aí chegou lá na cova dos leões, pá. Tchan, e aí, pegaram Daniel. Não façam isso comigo. Apesar que Daniel não estava ligando muito não, sabe? Porque ele confiava no Deus que ele servia. E aí o rei, Daniel, infelizmente, vai ter que rolar isso. Vou ter que te jogar na cova dos leões, maluco. Você desobedeceu lá, a paradinha lá, e agora eu vou ter que te jogar. Vou ter que te jogar, cara, não tem essa. O Deus que você serve vai te salvar, beleza? Fazer o quê, né? E aí jogou Daniel lá dentro. O rei mandou tampar com uma pedra. Lá, a cova dos leões, pegou o anel e todos eles grudaram lá, fizeram um cadeado, botaram o cadeado e foram embora. E agora, galera, Daniel estava dentro da cova dos leões. E os leões estavam famintos, fazia muitos dias que eles não tinham comida. E eles faziam isso de propósito para que os leões ficassem muito famintos. E aquele que fosse jogado dentro da cova dos leões seria comido na hora. Os leões iam estraçalhar. Naquela noite, pessoal, o rei andava de um lado para o outro. Chegou até a fazer buraco no chão, porque lá não tinha piso, não tinha azulejo, né? Era tudo chão batido assim, então ele chegou até a fazer buraco no chão de tanto que ele andava para um lado para o outro. Ele fez jejum, ele não quis comer, ele ficou tão sentido porque Daniel estava preso lá na cova dos leões, que ele ficou sentido, o coração dele estava muito triste, o rei ficou muito triste, e ele ali, o rei ficou pensando em Daniel o tempo todo, puxa, o que eu fiz com meu amigo, o que eu fiz com ele, joguei ele dentro da cova dos leões, e agora? E aí o rei, cara, ficou muito chateado, o coração dele muito triste mesmo, e ele chorava, e ele clamava, e ele ficava pensando, ele perdeu totalmente o sono. No dia seguinte, galera, bem cedinho, o rei não aguentou, ele foi lá na cova dos leões, chegou lá, o rei achava que Daniel já tinha morrido ali, pá. E aí, Daniel, ele começou a chamar o nome do Daniel, ele chamava, mas com aquela tristeza, na esperança de que Daniel estivesse vivo. Daniel, Daniel, quem dera se você estivesse vivo. E aí de repente ele escutou uma voz lá no fundo. Rei, que tu sabes. O quê? É o fantasma? Daniel, é o fantasma. É o fantasma, Daniel. Não, rei, sou eu, tô aqui dentro. Abre logo esse negócio aqui porque eu não vou entrando mais e ficar aqui dentro. Tá um furdunço só, imagina um monte de leão fazendo cocô, xixi, tudo aqui. Tá fedido pra caramba. Me tira daqui. Porque de noite, a hora que vocês me jogaram aqui, veio um anjo do Senhor e tampou a boca dos leões e os leões não me devoraram. Imediatamente o rei chamou os guardas, eles tiraram e arrancou lá, e tchau, e Daniel estava vivo, inteirinho, Daniel, uhul, você está vivo, meu amigão está vivo. O rei ficou muito feliz porque Daniel estava vivo, Deus tinha salvado Daniel. E aí, imediatamente o rei deu uma ordem: atenção, guardas, tragam aqueles que acusaram Daniel. E aí ficou assim: pois não, rei, o senhor mandou nos chamar. Sim, mandei chamá-los, já que vocês acusaram Daniel, e Daniel está aqui, ó. Tcharam! O quê? Você não morreu? Estou vivinho, porque o meu Deus é o Deus dos deuses, ele me salvou. O rei mandou jogar os acusadores de Daniel dentro da cova dos leões. Vocês agora vão pagar pelo que vocês fizeram. E aí jogou. Não! Antes que os corpos, antes que as pessoas caíssem lá, chegassem ao fundo da cova dos leões, os leões
estraçalharam, comeram os acusadores, mataram os acusadores de Daniel e eles morreram antes de chegar no chão, cara. Os leões estavam com tanta fome, fazia tanto tempo que eles não viam uma carne boa, e aí de repente caiu 2 carnes boas lá assim, na coisa assim, e detalhe, e foi todo mundo que acusou Daniel foi jogado na cova dos leões, eles morreram, e Daniel ficou ali felizão, e o rei felizão, uhul, e aí o rei mandou fazer um decreto para que todo o reino dele, todo o reino ali de Dario, servissem a esse Deus, adorassem, tremessem e temessem ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel salvou ele da cova dos leões. E Daniel, cara, Daniel prosperou naquele reino, no reino de Dario, no reino de Ciro, e aí ele prosperou ali, ele ficou muito rico, ele administrou tudo, ele virou o cara, né, o cara ali top, acima de todo mundo, e o rei colocou ele para comandar tudo ali, tudo ali. Bom, moral da história, galera, quando você é fiel, quando você obedece, quando você não tem medo e nem vergonha desse Deus poderoso que é o Deus que a gente serve, Deus não tem vergonha de você, Deus não tem preguiça alguma de fazer os seus inimigos pagarem pelas acusações. Aqueles, às vezes você tem algum carinha lá na escola que fica te acusando, fica zoando com você, que fica fazendo chacota, às vezes você não fez nada e de repente a pessoa vem e acusa que foi você que fez, e você jura ali que não fez, você fala ali que não fez, só que não acreditam em você, e mesmo assim você acaba pagando por isso sem merecer. Pode ter certeza, galera, que se você está diante de Deus, que se você é verdadeiro, se você ora, você busca Deus, você sempre está falando com o Papai do Céu, obedece a mamãe, obedece o papai, obedece... Se você obedece, você faz as coisas, não mente. Daniel não mentia, né? Se você mente, cuidado, que você pode ser lançado na cova dos leões, hein? Ele contava a verdade, ele fazia as coisas direitinho, ele não fazia coisa errada. Daniel fazia as coisas tudo certinho, certo, pessoas? E aí ele permaneceu vivo, mesmo diante do perigo, porque Deus não desampara aqueles que são verdadeiros com ele, aqueles que adoram. Daniel, mesmo sendo proibido de adorar a Deus, ele continuou adorando, ele continuou orando. Muitas vezes alguém chega pra gente e fala assim: ih, você é bobão, cara, você fica aí orando aí, você fica cantando louvor aí, larga a mão de ser bobão, a gente tem que curtir umas coisas muito loucas do mundão aí. Cuidado, cara, porque se você curtir essas coisas eradas do mundão, você pode acabar igual esses dois aqui, ó, na cova dos leões, sendo comido pelos leões, tá? Imagina você comendo, ficou bom isso aqui? Não me toca! Eu comi, tô com fome. Os leões comeram, eles não comeram não. Bom, se inscreve no canal aí, viu? Se inscreve, deixa o teu like também, compartilha com a galera. Eu gosto aqui. O que mais? Tá bom. Eu acho que eu vou comer o rei. Tá bom também. Acho que eu vou comer o Daniel. Não, esse aqui não, cara. Não gosto. Bom, pessoal, até a próxima. Fique na paz, se liga aí, tá? Só dá licença que eu vou comer agora. Tem uma manteiguinha, não? Um requeijão. Não tem aí uma manteiguinha? Um gostinho? Meio seco. Tá gostoso, mas tá seco. Beleza, é certo. Tchau, pessoas. Vamos embora. Vou comer, filho. Traz uma manteiga aí. Tem uma manteiguinha. Bom.